Boa noite. Pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre Deus. Sobre Deus Pai no momento, entendeu? Depois eu vou falar sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo. E eu vou citar o Gênesis. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar o que está escrito aqui e o que diz a ciência. Isso é o que dizem cientistas. Pessoal, os cientistas dizem que a Terra realmente era só trevas, entendeu? A primeira coisa que os cientistas dizem, que a primeira coisa que foi criada na Terra, que não foi criada, né? Eles dizem que foi obra do acaso, mas a própria Bíblia diz exatamente o que a ciência diz. Isso há mais de 4.500 anos atrás, mais ou menos. Então, como é que uma pessoa daquela época ia ter esse tipo de ciência, a não ser que fosse inspirada pelo Espírito Santo, certo? Porque os cientistas dizem que primeiro a Terra era sem forma, que é o que diz a Bíblia, e que na Terra existiam trevas. Então, criou-se o dia e a noite, exatamente como diz a Bíblia. Foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ela uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus, sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. Pessoal, outra coisa que a ciência fala a mesma coisa. Quer dizer, os cientistas estudaram muito para dizer o que quem lê a Bíblia já sabe, né? Que depois de ter criado o dia e a noite, fez-se a terra, certo? Vamos continuar. Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. Olha, outra coisa. Antes de ser criado vida na Terra, vida biológica, além de plantas e vegetais, não existia nada. Então, quer dizer, até isso os cientistas também dizem que a primeira coisa que foi feita foi plantas e árvores frutíferas. Vamos continuar. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto da sua semelhança. E Deus viu que era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias
e os anos. Outra coisa, pessoal, tem muita gente que fala, pô, mas Deus fez tudo isso em 7 dias. Vejam, não é bem assim, entendeu? Para Deus não existe tempo. Deus criou o tempo, entendeu? Deus que fez o tempo, a partir de então, pelo que eu acabei de ler. Então vamos continuar. E resplandeçam no firmamento dos céus parte iluminar e terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, que no caso ele vai falar aqui que é o sol e a lua, que o sol é o luzeiro do dia e a lua é o luzeiro da noite. O maior para presidir o dia, né, que é o sol, e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. O que dizer sobre as estrelas, né? Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreviveu a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Quarto dia entre aspas, é como eu estou dizendo, pessoal. Não é bem desse jeito, entendeu? Porque para Deus não existe tempo, Deus é eterno. Para quem é eterno não existe tempo, compreende? Nós precisamos de tempo porque nós somos mortais. Deus disse, polulem as águas de uma multidão de seres vivos. Outra coisa, gente, os primeiros seres vivos biológicos, que tinham uma estrutura óssea e tudo mais, veio das águas. Até os cientistas sabem disso. Eles estudaram um monte de tempo para dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Outra coisa. E voem aves sobre a terra. Aves, os segundos cientistas, e que eu acredito também nisso, foi que deu origem aos dinossauros, compreende? Debaixo do firmamento dos céus, Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei as águas do mar. Então, quer dizer, até agora Deus não falou da terra, né? Vamos continuar. E que as aves se multipliquem sobre a terra. Aí começou a falar sobre a terra. E segundo os cientistas também dizem que os dinossauros surgiram das aves. Por exemplo, o Velociraptor. Velociraptor, segundo os cientistas, ele é um descendente das aves pré-históricas, entendeu? Do começo da criação. E vamos continuar. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse, produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. Outra coisa, os cientistas dizem que primeiro vieram os anfíbios, né? Os anfíbios, que são os seres, que são os répteis da época, entendeu? Que eles vieram, primeiro se tornaram anfíbios para depois se tornarem répteis. E vamos continuar. Segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra, se arrastam pela terra, são répteis. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Daí por diante,
já é uma história, já a história na Bíblia, ela não conta, por exemplo, dos dinossauros, né? Então, mas veja bem, segundo cientistas e não, e tudo mais, a vida começou a surgir há 1 bilhão de anos atrás, né? Então você conta cronologicamente, como é que eu vou explicar? Deus veio, o homem veio depois dos dinossauros, não tem como dizer o contrário, entendeu? E é por aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado do começo da explicação. Eu vou tentar produzir outros vídeos a respeito e eu vou continuar da onde eu parei, tá bom? Fica com Deus todo mundo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Beleza? Até mais.